Feedback é um termo muito conhecido pela maioria dos profissionais, mas o que poucos conhecem é um conceito que veio para substituí-lo: feed forward. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre feed forward com o professor Dante Quadros. Olá, professor, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Gestão Eficaz. Então, Paula, mais uma vez estamos aqui juntos nesse programa Gestão Eficaz para trabalharmos um tema muito importante nos dias de hoje, que é essa complementação do termo feedback, que é o feed forward. O professor Dante Quadros é graduado em Psicologia, possui mestrado em Administração de Empresas e doutorado em Engenharia da Produção. Professor, então começa explicando para a gente o que é o feed forward. Então, no meio empresarial existem uma série de palavras novas e uma série de palavras que às vezes nos causa assim até uma certa preocupação pelo significado que elas têm, que chega até a assustar. Em relação ao feed forward, é uma palavra muito bem-vinda. Bem-vinda por quê? A experiência das empresas nos mostra que o processo de avaliação de desempenho, de acompanhamento do empregado, sempre utilizou ao longo do tempo uma palavra chamada feedback. Então, o feedback é uma palavra tradicional. Né? Perfeito, bem conhecido. Acontece que as pesquisas vão mostrando que ela não é tão eficaz, a palavra feedback, por várias razões que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, a palavra feed forward veio no sentido de completar o feedback, em função de que o feedback, na tua pergunta, não responde mais uma necessidade do século XXI, na década de 2010 para cima. É uma palavra que vem como uma necessidade real, não fictícia, uma necessidade própria, exclusiva de que se queira melhores resultados de desempenho. Na prática, professor, qual a diferença entre o feedback e o feed forward? Então, dentro da utilização do feedback, ele, ao longo do tempo, a gente tem acompanhado dentro das empresas que ela se perdeu a sua eficácia, a sua efetividade por uma série de razões. Por exemplo, o chefe imediato não era preparado e, em vez dele dar feedback, ele fazia críticas. Quem de nós gosta de crítica? Ninguém de nós gosta de crítica. Difícil ouvir críticas, né, professor? Muito difícil, né? E o pessoal usa até uma palavra inadequada, no meu modo de ver, que é crítica construtiva. Se é crítica, ela é crítica. Então, essa construtiva que se coloca, crítica construtiva, ela perde um pouco porque a pessoa se ressente de que o que ela estava fazendo estava errado. Então, a palavra feedback, por falta de preparo dos gestores, ela perdeu a sua eficiência e a sua eficácia. E aí, um autor chamado Marshall Goldsmith fez uma pesquisa com mais de 10 mil executivos e mostrou que as pessoas não gostam de ser criticadas. Elas gostam de ser orientadas, ajudadas e até que se ofereça alternativas a elas. Então, ele cunha, o Marshall Goldsmith, uma palavra chamada feed forward, que, de alguma forma, completa o sentido que é de mudança. A intenção do feedback era mudança de desempenho, mas as pessoas reagem. Então, ele propõe uma alternativa mais amena, menos punitiva e coercitiva, como é o caso do feedback. Onde esse conceito começou a ser utilizado, professor? Verdade, esse conceito ele vem da cibernética e é usado em várias disciplinas, é usado na fisiologia, é usado na medicina, só que no gerenciamento ele tem a ver com um estado atual de desempenho do empregado, da pessoa, tendo em vista o fluxo de informações desse estado atual em relação ao estado futuro. De uma forma mais simples. Hoje eu estou desempenhando de uma forma, atualmente, e eu necessariamente deveria desempenhar de forma diferente no futuro. Então, o feed forward é no sentido de ajudar a pessoa a olhar o que ela está fazendo atualmente, tendo em vista um estado desejável futuro. Para uma organização utilizar o feed forward, quais seriam os benefícios que essa utilização pode trazer? Muito importante essa pergunta, né? O benefício que ela tem são vários. Só que, para que a empresa possa usufruir desses benefícios, ela precisa ter na sua cultura uma condição de entendimento. Tem culturas empresariais, Paula,
que são extremamente coercitivas, restritivas e que não querem saber muito de feed forward, elas querem dar feedback no sentido opressor mesmo. Então, o benefício para essas empresas mais coercitivas, diretivas, praticamente é nenhum. Por quê? Porque ela quer manter um estado de controle, um estado de dependência, de submissão. Agora, uma empresa que tenha já uma preocupação mais desenvolvimentista, mais humanista, a utilização do feed forward é fundamental, no sentido de respeito à pessoa, de consideração à pessoa, que ela possa apresentar de uma forma futura o que se pretende. Então, quando você pergunta assim, qual que é o benefício para a empresa, depende da cultura da empresa, né? Porque empresas tradicionais, formais, rígidas, elas querem que se repita o comportamento da forma que elas querem. Agora, se a empresa é humanista, desenvolvimentista, ela tem uma visão já proativa do desempenho do indivíduo, onde o feed forward casa melhor. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com o professor Dante Quadros sobre feed forward. Você que está nos assistindo, não sai daí, nós voltamos em 1 minuto só. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando sobre Feed Forward, conceito inovador que complementa o feedback. Hoje, nosso convidado é o professor Dante Quadros. Professor, falamos sobre o efeito do Feed Forward nas organizações e nos colaboradores. Como os colaboradores recebem essa nova visão, essa nova maneira de se relacionar entre colaboradores e gestores? Então, Paula, recentemente nós aplicamos esses conceitos numa empresa aqui no sul do Brasil, uma empresa muito grande, e eles passaram a adotar na sua cultura essa prática. E assim, no final do ano, nós fizemos uma avaliação desse procedimento novo. Então nós temos dados estatísticos, nós temos fatos, nós temos comprovações que as pessoas simplesmente tiveram um resultado muito positivo. Por quê? De forma diferenciada dos anos anteriores nessa empresa, as pessoas foram consideradas, valorizadas e não ameaçadas. Então, a gente tem dados que comprovam a eficácia desse procedimento. Nessa empresa especificamente, a prática agora, já a partir da utilização do feed forward, continuou sendo uma prática que eles vão usar para os próximos anos. Professor, como essa prática de olhar para o futuro, ao invés de ficar criticando os colaboradores, pode impactar nos resultados de uma empresa? Isso é possível? Como acontece? Se nós olharmos os resultados da empresa que estão diretamente dependentes das pessoas, quanto melhor as pessoas estiverem no seu desempenho, na sua
no seu entendimento das coisas. E quanto melhor elas puderem perceber aonde o planejamento estratégico, aonde a missão, aonde a visão quer chegar, elas vão ser muito mais proativas. Agora, se a empresa tem uma prática mais coercitiva, mais restritiva, a empresa consegue resultados, mas não com um índice de felicidade como é aquele que faz com que a pessoa se sinta mais valorizada, considerada. E é interessante aqui, Paula, marcar o seguinte: a palavra feedback, ela tem na sua própria constituição back, em inglês passado. A palavra feed forward, ela tem a ver com futuro. Então, olha a diferença significativa de resultado. Enquanto está se tentando dar uma atenção ao meu passado, que é o feedback, a palavra feed forward me ajuda a ter sucesso futuro. Então, os resultados são muito mais promissores quando eu vejo possibilidades de êxito futuro e não do meu erro passado. Como o professor vê os pontos negativos que o feedback tradicional traz para as empresas, para os colaboradores? Essa questão da crítica ainda é muito persistente dentro das organizações? Com certeza. Nós temos muitos modelos organizacionais que são formais e aonde a crítica ela impera. E a crítica ela tem 3 características assim que são muito fortes assim no nosso relacionamento humano. Geralmente uma crítica ela compõe uma acusação. Como assim uma acusação? Você não fez o que devia ter feito, você devia ter feito assim e não fez. Então a palavra crítica ela contempla algo acusatório. Ainda uma palavra crítica contempla uma outra palavrinha que é julgamento. Você está errado, você está certo. Eu julgo você. Além de eu acusar você, eu estou te julgando de certo e errado. E pior, na prática das organizações, a palavra crítica traz uma terceira palavra, que é a condenação. Significa que, já que você está errado, você vai ter que assinar um plano de desenvolvimento para melhorar. Ou seja, aquele plano que você tem que assinar é um atestado de culpa, de erro que você tem. Então a palavra crítica, ela vem como uma acusação, um julgamento e uma condenação. Quem gosta disso? Ninguém gosta disso. O professor ouve muitas reclamações ou queixas dos colaboradores que utilizam, que recebem feedbacks? Sim, a própria palavra feedback, em função disso tudo, as pessoas usam a palavra feedback de uma forma até jocosa, né? Então perde a seriedade, perde a eficácia na medida em que eu estou usando uma palavra de uma forma jocosa. Hoje é dia de... e as pessoas já se sentem mal, já se sentem oprimidas. Ao contrário do feed forward, onde o gestor se preocupa em ajudar o sucesso futuro da pessoa. Quem de nós não gosta de ser ajudado a ter sucesso? Então é uma palavra assim que veio para ficar. E não apenas um modismo. Que ótimo. Professor, como o líder, como o gestor, consegue iniciar a dar o feed forward para seus colaboradores? Existem etapas iniciais? Como inicia esse processo? Existem, Paula. Primeiro, geralmente os gestores que nós temos, eles têm uma característica de chefes. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é um modelo do século XX, né, que no século XXI já a gente deixa a desejar. Por exemplo, hoje a gente prefere muito mais o líder, que foi a palavra que você usou. Essa liderança, ela é mais efetiva porque eu consigo o resultado com as pessoas. Se antigamente eu mandava, as pessoas obedeciam e tinham medo. Se eu consigo o resultado de adesão, que é o caso do líder, elas estão comigo, não por medo, mas porque faz sentido para elas. Agora, como que o líder consegue essa adesão? Através de um feed forward, mais do que um feedback. Então, existe uma necessidade que, primeira na tua pergunta, de que ele se transforme em líder e não seja um chefe, que é onde as pessoas têm obediência. Ele, enquanto líder, vai usar uma prática que traz as pessoas com ele para alcance de objetivos. Então, a palavra
feedback tem um sentido muito mais de passado, e a palavra feed forward é um sentido de futuro. Em vez de nós ficarmos perseguindo o passado, esse líder vai ter a adesão das pessoas porque ele é um alavancador do sucesso futuro. Então, a tua pergunta de que dica, primeiro ele precisa se transformar. Segundo, ele precisa entender que a palavra feedback é bem-vinda, mas seria desejável, além do passado, que ele carregue mais a sua conversa no futuro. Professor, essas novas práticas, essas novas maneiras de se relacionar podem ser benéficas quando se trata de empresas que possuem colaboradores da geração X, os colaboradores da geração Y. Esse choque entre as gerações pode ser beneficiado pelo feed forward? Ótima a sua pergunta. Por quê? Na geração X e na geração Y existem diferenças muito fortes, né, como a gente sabe. A geração X normalmente se adapta mais ao feedback no sentido de passividade, de obediência. Agora, a geração Y, não. Então, essa sensibilidade, esse feeling que o gestor tem de usar o feed forward, se prende muito oportunamente com a geração Y. Já que a geração Y questiona, já que a geração Y não aceita facilmente as coisas, ela tem uma probabilidade muito maior de considerar o que seja dito através de uma maneira proativa, de futuro. Ela tem a possibilidade de ponderar, analisar, refletir, enquanto que na crítica significa que ela está totalmente errada. Então a geração Y, com certeza, na tua pergunta, é a que vai absorver mais o feed forward. Até eu diria assim, já que nós estamos, né, numa década da geração Y, a tendência é nós praticarmos mais o feed forward. Até porque a geração Z daqui a pouco está chegando aí ao mercado de trabalho, né, professor? Exatamente. E aí a preocupação vai ser outra, além dessa que nós estamos falando aqui. Certamente. Nós estamos falando hoje sobre feed forward, assunto inovador, hoje com o professor Dante Quadros. Você que está nos assistindo, não saia daí. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estação Business School, uma experiência de vida.
Estamos de volta conversando sobre Feed Forward, hoje com o professor Dante Quadros. Professor, depois de começar a utilizar o Feed Forward, em quanto tempo começam a aparecer os primeiros resultados dentro das organizações? Paula, o resultado é imediato. Por que é imediato? Porque as pessoas tendem a reagir ao feedback de algumas maneiras. Por exemplo, no feedback, a pessoa pode simplesmente negar o que ela está ouvindo. Não é assim, você está errado, eu nego. Ela pode se sentir irritada. Pô, por que você está falando isso de mim? Não é assim e tal, eu ficar emocionalmente irritado. Ela pode se tornar indiferente no feedback. Por exemplo, tudo que você está falando não me atinge. Pode falar o que você quiser aí, mas não me atinge. Ou ela pode aceitar. Como no caso do feedback, você tem a ver com futuro, com ajuda, a possibilidade de ela aceitar é muito imediata, é mais imediata. Sendo mais imediata, ela sai da conversa com o seu chefe, com o seu líder, imediatamente disponível, favorável ao que foi ao que conversou. Então, quanto tempo dá para se ter isso? O resultado é imediato. Ao contrário do feedback, que frequentemente causa irritação, mágoa, desconfiança, insegurança, por aí afora. Professor, esse comportamento das pessoas levarem as críticas para o lado pessoal é comum? No feedback isso é muito negativo, mas é comum acontecer, levar para o lado pessoal? As pessoas deveriam ter uma postura mais profissional ou acontece desse jeito mesmo? Nós somos seres humanos e nós somos frágeis em relação a comentário de outras pessoas. Além do que eu, enquanto chefe, tenho dificuldade de analisar e observar o subordinado, ele também tem dificuldade em ouvir o que eu estou falando. Então isso que você colocou é muito comum. Por quê? Porque as pessoas tomam como alguma coisa pessoal e não de desempenho. Como se eu tivesse de mal com uma pessoa, como se eu tivesse querendo o mal dela e não que ela melhorasse o seu desempenho. Então, nesse sentido, quando o feed forward é de colocar um estado futuro, a pessoa tende a aceitar mais facilmente, ela tende a ouvir melhor, ela tende a vislumbrar possibilidades de êxito, coisa que no back já aconteceu. Se já aconteceu, passado você não muda. E é difícil aguentar aquele comentário nessa condição. Até porque o líder também tem que assumir uma maior responsabilidade perante os seus colaboradores, porque se eles cometeram deslizes, não tiveram o desempenho desejado, o líder também tem responsabilidade nisso, né, professor? Isso que você comentou é fundamental. Por quê? No feedback dá a impressão que é uma relação que o funcionário tem que fazer as coisas. Agora, no feed forward, o êxito do funcionário depende da responsabilidade que o líder tem de ajudar ele a ter êxito. Então o que você comentou agora é fundamental, porque muda a postura de acusação para ajuda no futuro. É fundamental. Aqui, ó. E essa mudança de comportamento, de postura do líder pode fazer então a total diferença no negócio? Então, Paula, existe uma pesquisa da Gallup que mostra que 84% dos empregados que saem de uma empresa, eles não saem da empresa, eles abandonam os seus chefes imediatos. Se eles abandonam os seus chefes imediatos, significa que o chefe não soube trabalhar essas dificuldades com ele. O grande problema, no meu entendimento das empresas, em primeiro lugar, são os chefes, são os gerentes, são os líderes. No meu entendimento, se você trabalhar com essas camada dentro da pirâmide organizacional, você tem uma grande probabilidade de êxito dessa empresa. Só que, em muitos casos, os chefes se acham além, não precisam treinamento, não precisam aprender, eles já sabem tudo, e aí você mantém um ciclo vicioso de erro. Quais seriam, então, hoje as suas dicas para promover um melhor desempenho e para colaborar com essa relação entre líderes, gestores e colaboradores? Nesse sentido de dicas, é muito amplo o campo para nós podermos precisar, mas algumas ideias podem ser consideradas. O que é mais urgente precisa ser trabalhado antes?
O que precisa ser trabalhado antes é a cultura da empresa. O que eu quero dizer com cultura da empresa? Não adianta um dos gestores praticar um feed forward quando os outros não. Então ele vai ficar deslocado da cultura empresarial. Então, se a empresa tem uma preocupação com resultados, com um maior equilíbrio das suas pessoas, ela deveria se preocupar em disseminar as informações, os valores dela de uma forma igual por toda a empresa. Então a primeira preocupação seria a cultura da organização. Essa cultura da organização implica, Paula, em que os valores que se possam praticar sejam iguais para todos os gestores, e não um faz e os outros não fazem. Então, se nós conseguirmos com que a empresa possa caminhar numa mesma direção, num mesmo objetivo, valorizando essa prática de ajuda, é completamente diferente do que nós ficarmos atrás dos erros e perseguindo as pessoas. Então eu poderia dizer para você que a primeira procedimento seria a empresa analisar a sua cultura, se esse procedimento serve ou não, e aí disseminá-lo a todos como uma prática conjunta. Esse exemplo dessa empresa aqui no Sul, desde o presidente, toda a diretoria, toda a gerência, todos os supervisores foram preparados para trabalhar de uma forma a dar feed forward. E tem resultado em bons frutos? Está rendendo bons resultados? Olha, eu posso particularizar para você. Essas pesquisas que foram feitas pós-intervenção trouxeram um índice mais de 80% de satisfação. Significa que alguns ainda não entenderam, não por maldade ou por limitação, mas não entenderam bem aonde o feedback pode ajudar, principalmente porque são comportamentos pessoais e pessoalmente você não muda rapidamente. As pessoas precisam de um tempo. A ideia já para os próximos anos é de que nós tenhamos resultados de satisfação acima de 80%. Então isso é uma conquista que vai sendo feita ao longo do tempo. As pessoas não mudam rapidamente, elas precisam de um tempo de entendimento, de processamento da informação e de prática. Então a gente quer rapidamente que você tenha resultados mais significativos, mas a gente sabe que ainda vai demorar um tempo para as pessoas absorverem totalmente. A grande maioria já conseguiu entender, mas algumas ainda têm um tempo que nós temos que levar em conta de respeitá-los. Que ótimo. Professor Dante, agradeço mais uma vez sua presença hoje aqui conosco no programa Gestão Eficaz. Muito obrigado, Paula. Estou sempre disponível para nós estarmos juntos aí trabalhando assuntos que tenham a ver com a eficácia de gestão. Que ótimo, contribuindo sempre com a melhoria da qualidade de vida e de trabalho das pessoas, né, professor? Com certeza. E você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas está terminando mais um programa Gestão Eficaz. Na semana que vem voltamos com outra entrevista inédita. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma sugestão para nós, o nosso e-mail é gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Uma ótima semana e até o próximo programa.